Olá, meus caros professores, mediadores de leitura, trabalhadores da educação, leitores de meus livros. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre um projeto de leitura a partir do meu livro O Rei Descalço. Como é que a gente começa um projeto de leitura? O que esse livro pode proporcionar para um projeto de leitura, tá? Então, a nossa conversa vai ter dois momentos. O primeiro momento é vocês conhecerem um pouquinho o livro, né? A ideia que a gente teve quando escreveu o livro, as ilustrações, segredos que tem no livro. E, num segundo momento, então, as fases desse projeto de leitura, que normalmente culmina com o encontro das crianças, dos alunos de vocês, comigo numa feira do livro, numa feira literária, né, numa jornada literária, ou às vezes numa visita na escola, tá? É um material de apoio para que vocês possam ter um rendimento melhor, algumas ideias, e claro, sempre vocês são muito mais criativos do que eu, muito mais especialista na educação e conhecem muito mais as turmas e os alunos que vocês têm. Tá? É uma pista, é um caminho de uma mediação de leitura, tá bom? Bom, esse livro, O Rei Descalço, resumidamente, se trata de um menino que vai ser coroado rei e o bispo que vai coroá-lo chega e diz para ele que estão engordando um jacaré, que vai virar sapato no dia da coroação. E o menino se vê nesse dilema de ganhar a festa de coração, ser rei e matar o jacaré, ou então ele salvar o jacaré e achar uma saída para salvar o jacaré. Então, eu optei nesse caso, claro, né, pelo menino Rei João achar uma saída para salvar o jacaré. As ilustrações, elas são feitas pela Laura Mitchell, com lápis de cor, é uma grande ilustradora argentina, e eu queria dar algumas pistas para vocês com relação às ilustrações, tá? Primeiro, essa primeira ilustração que vocês veem aqui, vocês podem procurar na internet, ela é inspirada num quadro do Velázquez, esse pintor espanhol, e o quadro se chama As Meninas. Então é inspirado, não quer dizer que é uma cópia. Há aqui uma homenagem ao Velázquez nessa figura. O bastidor, que aparece que é o fundo da tela, aqui se transformou numa tela. E a Laura usou as proporções do desenho, os vestidos, alguma coisa. E o espelho que lá na pintura original está, aqui também tem, né? No espelho da pintura original aparece o rei e a rainha. Aqui são as infantas, né? E nessa pintura aparece o menino, aqui só com o pé, o menino rei, e lá o guarda, então, cuidando para o menino não sair, para o reino não passar vergonha com o rei descalço, certo? Existem algumas outras coisas interessantes nesse livro. Uma é que o menino rei, ele é retratado como um menino negro. Isso é uma coisa que quase não se encontra nas histórias infantis, né? Do menino ser negro. E o melhor amigo dele, que depois vocês vão entender na história, quando lerem um livro, ele é retratado aqui com os traços da síndrome de Down. Na história não se fala nada, porque muitas questões nos livros, elas ficam no subtexto para as crianças descobrirem, né? Não é para não se escancar essas coisas, e isso é muito importante na literatura infantil, no livro de literatura infantil, em que a criança vai descobrindo aos poucos a riqueza do livro. Quanto aos desenhos também, nós temos um segredinho da Laura aqui, nessa página que diz muitas luas se passaram, o rei não voltava não, em que a praça, se vocês olharem assim, né? A praça é o formato do sapato. Aí está aparecendo virado, né? Aqui então é a entrada do sapato, né?
Aqui nós temos a fivela, que é a fonte da praça, a ponta do sapato. Você tem aqui o salto do sapato e aqui as sombras que formam o velcro do sapato. Então, depois, no momento da atividade, a gente vai sugerir uma atividade com relação a esse livro. Uma questão importante desse livro, além da questão da própria ecologia, do cuidado com a natureza, é o quê? As diferenças, né? Nós temos um rei negro, nós temos o amigo dele que tem síndrome de Down, e os personagens todos são diferentes, com características diferentes. O bispo tem características, sim, parece chinês, essa ajudante aqui tem uns traços de japonês. Então, o reino do rei João, ele é rico porque as pessoas são diferentes. Tá? Então, além da questão ecológica, essa questão das diferenças. Um terceiro ponto, uma terceira temática desse livro é a mentira, que não dá para deixar de abordar. O rei João, ele mente para salvar o jacaré. E aí pode levantar-se uma questão que é possível, às vezes, a gente mentir por alguma razão? Será que a gente pode mentir? A literatura de hoje, ela não vem com as crianças nem como uma lição de moral, nem como uma lição pedagógica. Ela traz questionamentos. E quem tem que encontrar a resposta é a criança. Nós não somos pastores, padres, tá? E tampouco a literatura se serve como uma função pedagógica para ensinar lição de moral, o que seja. É para a criança se perguntar, para a criança ter valores, questionar as questões e ter mais um senso crítico com relação à realidade do que uma resposta, que ela saiba fazer as perguntas. Mas vamos ao roteiro de leitura, nosso segundo momento. Esse roteiro de leitura, a ideia dele não é minha, é da minha editora Elaine Maritza, né? Trabalha comigo, uma editora independente, trabalha com outras editoras também, e ela propõe que todo trabalho com um livro, projeto de leitura, tenha 4 momentos, tá? O primeiro momento seria o momento da motivação, ele antecede o encontro com o livro. O segundo momento é o encontro com o livro, ou o caminho que se vai sugerir para a criança para ler o livro. O terceiro momento é o momento de se discutir, de se explorar as possibilidades do livro. E o quarto momento é o momento que ela chama de extrapolação, em que a gente pode criar, inventar, fazer releituras, fazer interdisciplinariedade, transdisciplinaridade, ampliar o universo do livro, certo? Então, o Rei Descalço, como é que nós podemos começar o trabalho com ele, tá? Desses 4 momentos aí. Antes de você mostrar o livro para as crianças, um dia antes, ou no final de semana antes, ou 2 dias antes, você começa com a motivação. Então, eu sugiro como motivação, antes de você mostrar o livro, você pode criar um boneco padronizado para cada criança, para elas levarem para casa e criarem um rei que elas imaginam, né? O que vocês imaginam como é que é um rei? Então vocês vão criar, vão pintar, vão usar vários materiais para montar, vestir esse rei do jeito que vocês acham que ele deve ser vestido. Essa pode ser uma atividade. Tem um jeito mais simples, que daí não dá tanto trabalho para os professores, se você tem menos tempo, que é para que eles desenhem, então, como que eles imaginam que deve ser um rei. O rei na imaginação deles, como deve ser. E esse é o primeiro momento, que é o momento da motivação, né? Antes de você mostrar o livro. Quando eles retornam com essa atividade, você conversa com eles, por que eles pintaram o rei, ou decoraram o rei, ou vestiram o rei daquele jeito ou daquele outro. E aí você tira o livro da manga. Já que vocês têm uma ideia do rei, nós vamos ler uma história que se chama O Rei Descalço, apresenta o autor, apresenta o ilustrador, e eu quero que vocês observem esse rei. Como que será esse rei? Nós vamos trabalhar com esse livro, para vocês conhecerem um rei diferente, que é o Rei João, né?
E aí nós começamos o segundo momento, que é o caminho de leitura, ou também que a gente chama a leitura objetivada, a leitura em prática, né? Mas você não pode simplesmente dar para a criança o livro ou contar a história para a criança que ainda não lê. Primeiro, seria bom dar pistas para eles. Vamos observar os desenhos desse livro? Vamos observar como que é o rei, de que jeito que ele é. O que vocês acharam? Observem que aparecem 4 animais na história. Depois vocês têm a musiquinha que eu sempre mando dos personagens que vão chegando. Tanto se você for contar a história ou depois, no momento deles representarem a história. Tá? Tem uma musiquinha para cada personagem que aparece na história e depois a musiquinha do jacaré. Então você vai dar esse roteiro. Observem que tem 5 animais, 4 animais que aparecem, né? Aqui vai ser o esquilo que é o primeiro animal, né? Que aparece aqui. Aqui está ele, o esquilo, a andorinha, o pica-pau e o gato. E depois, por último, vem o menino. Então, você diz para eles, olha, se eles vão ler, você diz para eles observarem. Se você vai contar, você pede para eles prestarem atenção. Que vai aparecer 4 animais para tentar resolver a situação. E depois vem o menino e aí o que acontece? E como que termina a história, né? E uma pergunta que você pode fazer o rei João houve uma mentira, será, nessa história? Será que essa história fala de uma mentira? Como é que termina? Ou não? Tá? E pede para eles observarem muito bem se eles conseguem ver o formato da praça aqui também, quando eles tiverem o livro em mão. Então nós já temos o caminho de leitura, já fizeram a leitura, aí você vai ter um momento de discussão e de conversa sobre a leitura. Aí você pode, todas essas perguntas que você fez, você pode trazer para eles, né? Perguntar o que eles acharam da história, quais os animais, as receitas que os animais trouxeram, se eles observaram que o menino é negro, se eles observaram que o melhor amigo deles tem síndrome de Down, e o que eles acharam da história, por que se o rei teve alguma vantagem com a mentira, se esse cuidado da natureza a gente deve ter também, como é que será que os reis cuidam da natureza, como é que o homem cuida ou não da natureza, e a discussão pode ir além desse terceiro momento. E aí nós passamos para um quarto momento. Nesse quarto momento, em geral, as escolas que trabalham projeto de leitura, eu vou mandar uma tarefa de extrapolação para eles. Então, eu não gostaria que vocês fizessem essa tarefa, mas aguardem. Quem sabe que vai se encontrar comigo, eu vou mandar. Que é fazer um sapatinho, floreira, pegar um sapatinho antigo, transformar em floreira em homenagem ao rei descalço. Então essa é uma tarefa de extrapolação e normalmente no dia que a gente se encontra, né, que a gente se encontra aí, que eu vou visitar, depende de cada lugar, tem uma data, a gente expõe esses sapatinhos, tá? Essa é uma atividade que vocês podem fazer. Uma outra atividade de exploração, de extrapolação, que é possível fazer, é que você escolhe 4 animais que estejam em extinção e pede para eles recriarem a história, o que esses animais iam receitar para o rei. Por exemplo, o lobo-guará, a ararinha azul, o boto cor-de-rosa, o macaquinho muriqui, são 4 animais que me vêm na mente agora que estão em extinção, e o que eles vão recriar a história, colocando esses 4 animais, aconselhando o rei como que seria, o que eles recomendariam para o rei. Tá? Então esse é o momento da extrapolação. No momento da extrapolação também, você pode mostrar para eles o quadro do Velázquez, as meninas, e pedir para eles reproduzir. Né? Para os menores, é possível também fazer uma experiência sensorial, que é criar tapetes sensoriais, um com lixa, um com tampinha, um com areia, um com pedrinha, para eles experimentarem essas sensações e conversar sobre as sensações de andar descalço. Se você tem uma escola aberta, dá também para caminhar na grama, no barro,
enfim, né, dentro das condições de cada um, para eles experimentar essas sensações. Dá para usar o pé com os menores para fazer desenhos, né, através do pé. Você pode também fazer um sapatinho para eles amarrarem, aprenderem a amarrar o sapato. Tem uma série de atividades que você pode fazer. Pode fazer um teatro com eles, com os personagens, recriando a história. Enfim, esse é o momento da extrapolação e o último momento. Tá bom, professores? Então, esse é um caminho de leitura. Vocês podem ter outras ideias. Fica à disposição de vocês. Dá para criar o Rei Descalço, fazer uma maquete do castelo, criar esses animais que aparecem na história, fantoches deles, desenhar eles, conhecer um pouquinho mais sobre esses animais, conhecer um pouquinho mais sobre diferenças. É uma série de coisas possíveis no terceiro momento, no quarto momento. E a gente termina então com o encontro comigo, e no dia que eu vou estar aí, eles podem conversar melhor e saber mais da história, e a gente pode tornar esse momento de encontro muito mais produtivo. Um grande abraço do Pablo Moreno, e eu sou o autor desse livro, O Rei Descalço. Professores, não há educação sem leitura literária. Eu não entendo uma escola que não tenha projeto de leitura literária, o que não trabalhe livros literários, especialmente na infância. Mas o ideal seria em todas as fases. Nós somos feitos de histórias e nós nos encantamos com as histórias, e as histórias servem para trabalhar sentimentos, emoções, questões sobre o mundo, nos tornam mais críticos, nos tornam mais criativos, nos tornam mais empáticos e nos ensinam a trabalhar em cooperação e transformar o mundo num mundo diferente. Um grande abraço, estou sempre disponível pelas redes sociais, se vocês tiverem alguma questão. E quem estiver trabalhando o livro, poste no Instagram, me encontre lá no Instagram, @Pablo Moreno com 2 N's, .pf de Passo Fundo, que é a cidade onde eu moro. Tá? E no Facebook vocês me encontram também, Pablo Moreno com 2 N's. Gostaria muito de acompanhar com vocês e ver vocês postando esse trabalho. Um grande abraço para vocês, professores. Vocês merecem todo o carinho de nós, escritores, porque sem vocês os livros não chegam às crianças.